Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sempre sobre todos nós. Chegamos em mais um capítulo da nossa confissão de fé, capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Antes de iniciarmos o estudo desse capítulo, é importante entendermos por que esse assunto é tão essencial para a vida cristã. Muitas vezes desejamos compreender a salvação, a graça e a obra de Cristo, mas a Bíblia primeiro nos mostra a realidade do pecado. Isso acontece porque somente entendemos o valor da salvação quando reconhecemos a profundidade da nossa condição. Quanto maior for a compreensão da nossa ruína, mais será a nossa admiração pela graça de Deus. O capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster não conta apenas a história de Adão e Eva. Ele explica a origem da condição espiritual de toda a humanidade. Ao estudarmos a queda, estamos estudando a nossa própria história. É aqui que encontramos a resposta para as perguntas que todos fazemos. Por que existe tanto mal no mundo? Por que o ser humano vive em constante rebelião contra Deus? E por que, mesmo depois da conversão, ainda enfrentamos uma luta diária contra o pecado? A confissão nos conduz às Escrituras para mostrar que as respostas para todas essas perguntas começam no Jardim do Éden. Foi ali que o pecado entrou no mundo. A comunhão com Deus foi rompida e toda a raça humana passou a experimentar as consequências da queda. Com essa compreensão, vamos iniciar a primeira sessão da Confissão de Fé de Westminster. A primeira sessão, a sessão 1, nos diz o seguinte: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Depois de compreendermos a importância desse capítulo, a confissão nos leva ao início da história da humanidade. Ela não começa falando do pecado em si, mas da origem do pecado na experiência humana. Tudo aquilo que vemos hoje, sofrimento, morte, corrupção e afastamento de Deus, tem o seu ponto de partida na queda dos nossos primeiros pais. Observe que a confissão inicia dizendo, nossos primeiros pais. Essa expressão nos lembra que Adão e Eva não pertencem apenas ao passado da humanidade. Eles são a origem da raça humana. Por isso, estudar a queda deles é compreender a nossa própria história. A confissão afirma que eles foram seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás. A Bíblia apresenta Satanás como alguém que age com astúcia. Seu objetivo não era apenas levar o homem a cometer um erro, mas conduzi-lo à desobediência contra Deus. Em Gênesis, no capítulo 3 e verso 1, nós vemos o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba como a tentação começa. Satanás não inicia incentivando Eva a comer do fruto. Primeiro ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Ele procura enfraquecer a confiança naquilo que Deus havia feito. E essa continua sendo uma das suas principais estratégias. Antes de levar alguém ao pecado, ele procura levá-lo a desconfiar da bondade, da verdade ou da autoridade de Deus. O apóstolo Paulo demonstra essa preocupação com essa mesma realidade ao escrever à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e seja desviada da simplicidade e da pureza de Cristo. Perceba que Paulo, ele não trata esse episódio apenas como um acontecimento do passado. A mesma astúcia que enganou Eva continua sendo usada para tentar desviar o coração daqueles que pertencem a Cristo. Isso mostra que estudar a queda não é apenas olhar para trás, é aprender a reconhecer uma batalha que continua presente em nossa caminhada cristã. A confissão prossegue dizendo que nossos primeiros pais pecaram comendo do fruto proibido. O pecado não estava simplesmente no ato de comer um fruto. O problema foi a desobediência à ordem expressa de Deus. Eles conheciam perfeitamente o mandamento do Senhor, mas decidiram ouvir outra voz.
A ordem havia sido dada de maneira muito clara. Gênesis capítulo 2, dos versos 16 a 17, nos diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Não havia falta de conhecimento, nem ausência de liberdade. Deus havia sido generoso, permitindo que o homem desfrutasse de todas as árvores do jardim, exceto uma. A desobediência, portanto, não aconteceu por ignorância, mas por escolha. Nesse momento, somos então levados a refletir. Quantas vezes o pecado também começa quando deixamos de confiar na palavra de Deus? Quantas vezes ouvimos mais a voz da nossa vontade do que a voz do Senhor? A queda nos mostra que toda desobediência nasce quando a criatura decide colocar a sua própria vontade acima da vontade do Criador. Entretanto, a confissão não encerra sua explicação na responsabilidade humana. Ela acrescenta uma verdade que acompanha todo o ensino das Escrituras sobre a soberania de Deus. Ela afirma que tudo aconteceu segundo o seu sábio e santo conselho, e que Deus foi servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Essa declaração exige muita atenção. A confissão não diz que Deus é o autor do pecado. Ela afirma que Deus permitiu esse acontecimento segundo o seu sábio e santo conselho. Nada ocorreu fora do seu governo. A queda surpreendeu Adão e Eva, mas jamais surpreendeu Deus. O comentário que estamos estudando lembra que esse acontecimento foi chocante para a humanidade, mas nunca foi inesperado para o Senhor. Desde a eternidade, Deus conhecia tudo o que aconteceria e continuava conduzindo a história conforme os seus propósitos. O apóstolo Paulo expressa essa verdade ao escrever Romanos 11:32, porque Deus sujeitou todos à desobediência para usar de misericórdia para com todos. Em seguida, contemplando a sabedoria de Deus, ele exclama, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A confissão nos ensina, portanto, duas verdades que caminham juntas. A primeira é que Adão e Eva são plenamente responsáveis pelo seu pecado. Eles desobedeceram voluntariamente ao mandamento de Deus. A segunda é que Deus permaneceu absolutamente soberano sobre toda a história. A queda não frustrou os seus planos, nem alterou os seus propósitos eternos. Aquilo que parecia uma derrota irreparável jamais escapou do controle do Senhor, que determinou ordenar esse acontecimento para a manifestação da sua própria glória. Ao final desta primeira sessão, já podemos perceber que a queda não foi apenas um erro cometido no passado. Ela marcou o início de uma nova condição para toda a humanidade. A pergunta que naturalmente surge é: o que aconteceu com Adão e Eva depois que pecaram? A resposta é dada pela própria confissão na segunda sessão, quando passa a descrever as profundas consequências da queda sobre a natureza humana. Então diz o seguinte: sendo eles o tronco de toda a humanidade, sessão 3, sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, e a mesma morte, em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Depois de mostrar as consequências da queda sobre Adão e Eva, a confissão responde uma pergunta muito importante. Os efeitos do pecado permaneceram apenas neles ou alcançaram toda a humanidade? A resposta é muito clara. O pecado de Adão não ficou restrito ao jardim do Éden. Suas consequências alcançaram toda a raça humana. Por isso a confissão começa dizendo que eles, Adão e Eva, são o tronco de toda a humanidade. A imagem é muito significativa. Pense em uma árvore. O tronco sustenta todos os galhos. Se a raiz e o tronco forem atingidos por uma doença, toda a árvore sofrerá os seus efeitos. É exatamente essa a ideia que o comentário apresenta. Quando o pecado atingiu a raiz da humanidade, toda a raça humana passou a experimentar as suas consequências. Não houve como impedir que essa corrupção se espalhasse. A própria Escritura afirma que toda a humanidade tem uma única origem. Atos 17:26 nos diz o seguinte: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Portanto,
A confissão não está tratando apenas de um vínculo histórico entre Adão e nós. Ela está mostrando que existe uma união entre o primeiro homem e toda a sua descendência. Em seguida, a confissão afirma que o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos. Aqui encontramos uma palavra muito importante: imputado. Imputar significa atribuir, creditar ou lançar na conta. A confissão está dizendo que a culpa do pecado de Adão foi atribuída aos seus descendentes. Isso explica porque ninguém nasce espiritualmente neutro diante de Deus. O comentário faz uma distinção muito importante. A corrupção e a culpa não são exatamente a mesma coisa. A corrupção diz respeito à nossa natureza. A culpa diz respeito à nossa condição diante do justo juiz. Assim, ao nascermos unidos a Adão, herdamos não apenas uma natureza corrompida, mas também a culpa decorrente da sua queda. O apóstolo Paulo explica essa realidade em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Observe como Paulo liga toda a humanidade ao primeiro homem. O pecado entrou por um, a morte entrou por um, e essa morte alcançou todos. Mais adiante, Paulo reforça esse ensino em Romanos 5, capítulo 5, dos versos 18 a 19, que diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os seres humanos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Perceba que Paulo estabelece um paralelo entre Adão e Cristo. Se não compreendermos nossa união com Adão, também teremos dificuldade para compreender nossa união com Cristo. Assim como a condenação veio por meio do primeiro Adão, a justificação virá por meio do último Adão, Jesus Cristo. A confissão desenvolverá esse tema nos capítulos posteriores. Neste momento, ela está concentrada em mostrar a profundidade da nossa condição. E ela continua dizendo que a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade. O comentário explica que isso não significa que o ato da geração humana seja pecaminoso. Deus foi quem ordenou ao homem e à mulher que fossem fecundos e se multiplicassem. O problema não está na geração em si. O problema é que, depois da queda, Adão e Eva passaram a gerar filhos semelhantes a eles. As Escrituras registram esse fato de maneira muito simples. Gênesis capítulo 5, verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Antes da queda, o homem havia sido criado à imagem de Deus. Agora, seus descendentes nascem à semelhança de Adão. Isto é, compartilhando da condição humana já afetada pelo pecado. E essa é a razão pela qual todos entram neste mundo espiritualmente mortos. O próprio Senhor Jesus afirmou em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento natural transmite nossa humanidade, marcada pela queda. Somente o novo nascimento, operado pelo Espírito Santo, pode comunicar a vida espiritual. O comentário também chama a nossa atenção para um texto muito conhecido dos Salmos. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não está acusando sua mãe pelo pecado. Ele está reconhecendo que a corrupção faz parte da condição humana desde o nascimento, e isso nos leva a uma conclusão importante. A Bíblia não ensina que o ser humano nasce moralmente neutro e somente depois escolhe entre o bem e o mal. Ela também não ensina que existe um período de completa inocência moral. A confissão resume esse ensino afirmando que toda a posteridade de Adão recebe sua natureza corrompida e sua morte espiritual. Essa verdade talvez seja difícil para a nossa cultura, que costuma afirmar que o homem é naturalmente bom. Entretanto, a confissão permanece ao lado das Escrituras. O problema da humanidade não começa na sociedade, não começa na educação ou nas circunstâncias. O problema
Começa no coração. É por isso que todos pecam. Todos já nascem necessitando da graça de Deus. Então, ao concluir essa terceira sessão, a confissão nos conduz naturalmente a outra pergunta. Se já nascemos com uma natureza corrompida, como essa corrupção se manifesta na prática? É exatamente isso que será explicado na quarta sessão, quando a confissão mostrará que dessa corrupção original procedem todos os pecados que cometem ao longo da vida. Sessão 6 nos diz o seguinte. Desculpe, não é a sessão 6, eu acabei aqui me enganando. É, na verdade, a quarta sessão. Dessa corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as congregações atuais, transgressões atuais. Veja a transgressão que eu estou cometendo contra a própria sessão, né? Errando aqui alguns pontos, mas automaticamente aqui, né, posteriormente já estou corrigindo as transgressões que eu tenho causado. Me perdoem. Ao chegarmos à quarta sessão, a confissão dá mais um passo importante. Até aqui, ela mostrou que herdamos de Adão uma natureza corrompida. Agora ela responde uma pergunta que naturalmente surge. Se nascemos com uma natureza pecaminosa, qual é a relação entre essa natureza e os pecados que praticamos diariamente? A resposta da confissão é direta. Todos os nossos pecados atuais procedem dessa corrupção original. Isso significa que o pecado não é apenas um conjunto de atitudes erradas. Antes de ser uma prática, ela é uma condição. Nós pecamos porque somos pecadores, não nos tornamos pecadores apenas porque pecamos. É exatamente por isso que a confissão afirma que ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal. E essas palavras descrevem a profundidade da corrupção humana. Primeiramente, ela diz que estamos totalmente indispostos ao bem. Isso significa que em nossa condição natural não possuímos disposição para buscar a Deus ou agradá-lo. E em seguida, afirma que somos adversos a todo bem, ou seja, nossa natureza caída não é indiferente às coisas de Deus. Ela se opõe a elas. Por fim, declara que somos inteiramente inclinados a todo mal. E isso não significa que todas as pessoas pratiquem todo tipo de pecado ou que seja tão más quanto poderiam ser. O próprio comentário esclarece esse ponto. Pela misericórdia comum de Deus, a maldade humana é constantemente restringida. Entretanto, meus irmãos, significa que toda a nossa natureza foi afetada pelo pecado, e essa inclinação acompanha o ser humano em todas as áreas de sua vida. O apóstolo Paulo descreve essa condição ao escrever aos Romanos, no capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Em outro momento, ele afirma em Romanos 8, verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Perceba a seriedade dessas palavras. Paulo não diz apenas que o homem prefere o pecado em algumas ocasiões. Ele afirma que a inclinação da carne é contrária ao próprio Deus. O comentário também, a sessão, nos leva às palavras registradas em Gênesis antes do dilúvio. Lemos em Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a maldade do ser humano se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Depois do dilúvio, a avaliação de Deus sobre a condição humana continua a mesma. Gênesis capítulo 8, verso 21 nos diz: porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde sua mocidade. Isso nos mostra que o dilúvio destruiu uma geração, mas não removeu a raiz do problema. A corrupção continuava presente no coração humano. Por isso, Paulo reúne diversos textos do Antigo Testamento para apresentar um diagnóstico da humanidade. Romanos, capítulo 3, verso 10 a 12, nos diz, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Observe que a questão não é apenas a ausência de boas obras. O problema é muito mais profundo. O homem, em sua condição natural, não busca a Deus. Seu coração está voltado para si mesmo e para os seus próprios desejos. Então a sessão explica que dessa corrupção interior
nasce uma vida marcada pelo pecado. Existe uma ligação inseparável entre o pecado original e os pecados atuais. Eles podem ser distinguidos, mas nunca separados. Os pecados que cometemos são frutos da natureza que herdamos. Tiago, ele descreve esse processo com grande clareza em Tiago, capítulo 1, dos versos 14 a 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Perceba que Tiago dirige nossa atenção para o coração. A tentação encontra espaço porque existe uma inclinação pecaminosa dentro de nós. O pecado não surge apenas por influência do ambiente ou das circunstâncias. Ele brota da corrupção presente na natureza humana. Então a seção utiliza uma expressão muito interessante ao afirmar que existe uma espécie de espiral do pecado. O pecado conduz a mais pecado, afastando cada vez mais o homem de Deus. Essa espiral pode assumir formas diferentes, mas sua direção é sempre a mesma. Paulo descreve esse movimento ao descrever aos Efésios. Efésios capítulo 2, dos versos 2 a 3, nos diz o seguinte: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba como Paulo mostra que o pecado afeta toda pessoa. Ele envolve nossos desejos, nossos pensamentos e nossas escolhas. O Senhor Jesus também ensina que a origem do pecado está no interior do homem. Em Mateus capítulo 15, verso 19, nos diz o seguinte: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Esse versículo resume muito bem o ensino da confissão. O problema do ser humano não está apenas nas mãos que praticam o pecado, nem na boca que profere palavras pecaminosas. O problema está no coração, de onde procedem todas essas coisas. Ao concluir esta sessão, percebemos que a confissão está demonstrando uma ideia muito comum, e de que o homem é pecador apenas porque vive em uma sociedade corrompida. As Escrituras mostram exatamente o contrário. A sociedade está corrompida porque é formada por pessoas cujo coração foi atingido pelo pecado desde a queda. Mas diante desse diagnóstico, surge uma nova pergunta. Quando Deus salva um pecador e lhe concede uma nova vida em Cristo, essa corrupção desaparece completamente ou o cristão ainda continua lutando contra o pecado? É exatamente que esta sessão que a confissão responderá na quinta sessão. Todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e ela contrária, torna sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte com todas as misérias espirituais temporais e eternas. Ao chegarmos então a esta sessão, a confissão reúne tudo o que foi ensinado até aqui e apresenta uma conclusão solene. Ao longo deste estudo, vimos a origem do pecado, seus efeitos sobre Adão e Eva, sua transmissão a toda a humanidade, a corrupção da natureza humana e a permanência dessa corrupção mesmo na vida dos regenerados. Agora, a pergunta é: como Deus vê o pecado? A resposta da confissão é clara. Todo pecado é uma transgressão da justa lei de Deus. Isso significa que o pecado não é definido pela cultura. O pecado não pode ser definido pela opinião das pessoas ou pelos costumes de uma época. O pecado é aquilo que Deus chama de pecado. Sempre que o homem pensa, fala ou age em desacordo com a vontade revelada de Deus, ele transgride sua santa lei. O apóstolo João escreve em 1 João, capítulo 3, verso 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Perceba que João não apresenta o pecado como um simples erro ou uma fraqueza. Ele o define como uma violação da lei do Deus Santo. Todo pecado é, antes de tudo, uma ofensa contra o próprio Senhor. Por essa razão, a confissão afirma que tanto o pecado original quanto os pecados atuais
tornam pela sua própria natureza culpado o pecador. A culpa é a condição daquele que comparece diante do justo juiz, tendo violado a sua lei. Então, Paulo descreve essa realidade ao escrever em Romanos, capítulo 3, e verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então não há espaço para justificativas. Não há argumentos capazes de absolver o pecador. Diante da santidade de Deus, toda a humanidade é reconhecida como culpada. Mas a confissão continua mostrando as consequências dessa culpa e ela afirma que o pecador está sujeito à ira de Deus. Essa é uma verdade que muitas vezes é esquecida em nossos dias, mas permanece claramente ensinada nas Escrituras. Deus é amor, mas também é santo e justo. Sua ira não é descontrole emocional. A ira de Deus não é uma explosão de temperamento. A ira de Deus é santa. Ela é contra-reação. Ela reage contra todo o pecado. Então o apóstolo Paulo lembra que antes da conversão, todos nós éramos, como diz em Efésios, capítulo 2, verso 3, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sem Cristo, o homem permanece debaixo da justa ira de Deus. Além disso, a confissão afirma que o pecador está sujeito à maldição da lei. Paulo escreve em Gálatas, capítulo 3, verso 10, todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei de Deus exige obediência perfeita. Qualquer transgressão torna o homem culpado diante do Senhor. A confissão conclui dizendo que o pecador está exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Desde o princípio, Deus advertiu Adão sobre essa consequência. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é o salário do pecado. Ela não faz parte do propósito original da criação. Ela entrou no mundo como consequência da desobediência. A seção explica que essa morte alcança todas as dimensões da existência humana. Há misérias espirituais porque o homem nasce separado de Deus. Há misérias temporais porque toda a criação sofre os efeitos da queda. E há misérias eternas para aqueles que permanecem em seus pecados sem arrependimento. O próprio Senhor Jesus declarou em Mateus no capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Da mesma forma, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 1,9. Estes sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essas passagens nos lembram que o pecado nunca é algo pequeno diante de Deus. A seção faz uma observação muito importante ao final deste capítulo. Embora existam pecados mais graves do que os outros quanto às suas circunstâncias e consequências, não existe pecado pequeno diante da santidade de Deus. Todo pecado merece condenação porque todo pecado é cometido contra o Deus infinitamente santo. Ao mesmo tempo, o comentário também chama a atenção para um erro histórico. Durante muitos séculos, a Igreja Católica Romana fez uma distinção entre pecados mortais e pecados veniais, como se alguns pecados não trouxessem culpa digna de condenação. A confissão rejeita essa ideia porque entende à luz das Escrituras que todo pecado merece a morte. Mas este capítulo não termina nos deixando em desespero. Ao contrário, ele prepara o terreno para os capítulos seguintes. Depois de mostrar a profundidade da nossa ruína, a confissão nos conduz à grande esperança do Evangelho. Se o pecado entrou no mundo por um homem, Deus enviou outro homem para salvar pecadores. Se em Adão encontramos culpa e morte, em Cristo encontramos perdão e vida. Se herdamos de Adão uma natureza corrompida, em Cristo recebemos uma nova vida. Se a queda explica por que todos pecam, o Evangelho explica por que Deus ainda salva. Assim, esse capítulo 6 termina onde todo o verdadeiro estudo da doutrina deve terminar, não exaltando a gravidade do pecado, mas preparando o coração para contemplar a grandeza da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo, até o próximo capítulo, se assim Deus quiser. Deus em Cristo te abençoe poderosamente.